A gente está de volta, continua aqui a nossa conversa com o empresário Roberto Cavalcante, ao vivo. Agora a gente está falando dessas viagens para outros países, doutor Roberto, lá no Egito, como é que está a questão do profissional do turismo? Eu acho que é uma escola. Na verdade, tudo deles tem 8.000 anos, 7.000 anos de história, 2 pós Jesus Cristo e os outros anos, 5.000 de quebra, assim, que são 10 vezes o nosso tempo de Brasil. Tiveram um tempinho para aprender, né? Eles cultuam o bom turismo. E uma coisa que eu recomendo realmente efusivamente é de que se busque boas agências de turismo especializadas e de lá, certo? Eu, na verdade, fui assistido, estávamos 2 casais, fomos assistidos por uma empresa chamada Memphis Tour, impecável. Ele pega no aeroporto, na porta do avião, ele deixa de volta na porta do avião. Quer dizer, todos os tratativos, todos os problemas de visto, todas a seleção de prioridades para se assistir, que é um país grande, na qual, no nosso caso, nós concentramos em três cidades. Cairo, que é a capital, a cidade de Assuã, que foi o final da nosso trajeto, e Luxor, que fica no meio desse trajeto. Um trecho fizemos aéreo e um trecho fizemos navegando, subindo o rio Nilo, que é uma experiência para mim fantástica. Eu sou uma pessoa da água, do mar, do rio, de onde tiver navegação, é comigo mesmo. E você passar hospedado numa belíssima cabine, com comida incluída, todo o apoio, e com os guias especializados para paralisar em determinada cidade as vans, centenas de vans. Nós fizemos, por exemplo, um passeio de balão e você assiste do alto os núcleos. São centenas dessas vans aguardando que esses turistas que estão fazendo o trajeto do voo. Então você tem uma visão global, porque os locais onde os balões decolam e os balões pousam são sempre locais desimpedidos, limpos, a areia do deserto. Areia do deserto. E aí você do alto você percebe, tem a noção da grandiosidade da estrutura turística do Egito. Mas qual foi sua grande surpresa lá no Egito, nesse resumo dessa viagem? Eu não vou dizer como surpresa, porque talvez a grande emoção seja a maior marca. As pirâmides, inquestionavelmente, são a maior marca. Existem vários e vários templos formidáveis. Existe a cultura, diferentemente da nossa Paraíba querida, dos museus fantásticos. A história egípcia contada de todas as formas. Você lá vê o trabalho que acontecia há 9.000 anos, há 7.000 anos, da agricultura, da medicina. Fomos a um museu na qual mostrava as próteses. Um determinado cidadão da época, estamos trabalhando aí com 6.000 anos, perdeu o dedo maior do pé e foi colocado uma prótese de madeira para que ele se locomovesse normalmente. Cirurgias, conquistas cirúrgicas desde aquela época feitas pelos egípcios. Uma grande surpresa para mim também foi no sentido de que muito do que se comenta a termo da cultura, da beleza, da arte grega, da beleza, da cultura, da arte romana, greco-romana, tudo foi puxado do Egito. O Egito praticava aquilo centenas de anos, milhares de anos antes. Outra coisa marcante é que resta a uma civilização, resta a uma cultura, deixar registrado a sua marca. E a forma de registrar a sua marca é a forma escrita. Eles deixaram tudo escrito na pedra. Os corredores dos templos, os muros, as muralhas, tudo esculpido, o alfabeto, esculpido a história,
que você passou, essa dinastia tal, do faraó Cena por tal, cena, né? Cena teve por cena. seca, não teve seca, teve uma guerra, não teve uma guerra, como é que ele se alimentava, como é que ele agia e tal. É impressionante o registro. Me envaideço de fazer parte da Academia Paraibana de Letras, porque eles são as letras, né? Até comento de que nosso programa é um programa que é digital, mas daqui a 1000 anos, o que é que sobrará da nossa conversa hoje? Só que quando você esculpe na pedra essa nossa história, a nossa entrevista estaria gravada na pedra e não gravada digitalmente. Exatamente. Então, é por isso ela está preservada. Os museus mostram muito isso, mas a visita em loco dos templos e dos locais históricos do Egito estão todos relatados graças a essa visão egípcia de deixar por escrito. Quando a gente fala de Egito, a gente está falando em algo em torno de 9.000 anos. O senhor falou do Império Romano, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né? Então tem uma diferença muito grande, mas tem um ponto de interseção entre essas duas riquezas, né? Que vem ali dos imperadores, dos dois países, da fase de Cleópatra. A Cleópatra sétima. Sétima, Porque é interessante, porque às vezes a gente chama Cleópatra, mas teve a Cleópatra que foi a famosa. Que foi a última. Foi a última, a mais, vamos dizer, realmente uma mulher diferente para o mundo daquela época. Uma mulher que conseguiu ser faraó e conseguiu ter o relacionamento, não sei de que qualidade, a que nível não desejo adentrar, mas ela foi amiga, companheira de 2 imperadores romanos. Isso naquele tempo, o imperador romano era o dono do mundo. Exatamente. Era o dono do mundo, porque o mundo se restringia àquela região. Entendeu? O restante do mundo, nem pensar nem Brasil, coitado. É uma historiazinha de menino novo de 500 anos. Exatamente. Quando nós estamos trabalhando lá em milênios. E com o Marco Antônio, o imperador, ela teve ainda 2 filhos, né? Isso. Ali a junção de 2 grandes potências, tanto de territórios como de exércitos, de armamento e de cultura, né? Aquela região não é à toa que estão brigando hoje, por alguma razão, mas aquela região sempre foi conturbada. E uma coisa que eu tenho a lamentar é que uma das formas de tentar apagar a história era destruir o rosto de todas as estátuas, todas as esculturas. Você vê dilacerada até a própria efígie, tem um arrancar de um maxilar, fruto de um suposto tiro de canhão. Mas, na verdade, eles tentavam apagar a identidade pessoal daqueles que estavam exibidos naqueles templos, daquelas esculturas. Então, todas as esculturas, todas as gravuras, todas as coisas estão com os rostos desfigurados, para exatamente eliminar, censurar a passagem histórica daquele cidadão ou daquela cidadã. Mas é uma experiência inacreditável. Agora, recomendo, eu sei que a nossa audiência abrange a população, mas hoje os meios de comunicação, eu recomendo fortemente, num tempo de lazer, abrir aí na internet história egípcia, civilização egípcia, o mundo egípcio, monumentos egípcios, adentrem para verificarem a que nível cultural aquela civilização existiu há mais de 6, 7 mil anos atrás. Verdade. Doutor Roberto, seja bem-vindo novamente aqui ao Correio Debate. E na próxima quinta... Nossa primeira entrevista, nossa primeira conversa do ano de 2024. Vamos lá. Vamos então... Vamos pagar o atraso. Eu passei 15 dias folgando, agora eu vou ter que trabalhar dobrado. Exatamente. Então até mais, até a próxima quinta. Meu abraço.